Capítulo 17. Libere o poder para reinar. Ela havia desistido completamente de um dia ter um filho. Mas tudo mudou quando ela ficou diante do fiel profeta Eliseu. Eliseu havia pedido ao seu servo Geazi para descobrir o que ele poderia fazer por aquela mulher que havia sido uma sustentadora graciosa e generosa do seu ministério. Geazi disse ao profeta que ela não tinha filhos e que seu marido era velho. Ao ouvir isso, Eliseu rapidamente mandou chamá-la. E quando ela se colocou de pé junto à porta, antes mesmo que pudesse cruzar o limiar para entrar no aposento superior que ela e seu marido haviam construído para Eliseu, ele olhou para a mulher e disse: "A esta hora daqui a 1 ano tu abraçarás um filho." Surpresa com as palavras do profeta, a mulher esqueceu todo o decoro e explodiu: "Não, meu senhor. Homem de Deus, não mintas a tua serva." Mas como esperado, ela concebeu logo depois, e 1 ano depois abraçava o filho fruto do milagre, assim como Eliseu havia profetizado. O menino cresceu com um talento precioso para atividades ao ar livre. Ele amava escalar e pular de cima das árvores no quintal. Ele trouxe muita alegria ao lar e tinha um riso tão contagioso que até os segadores no campo amavam ter o menino por perto quando trabalhavam. Mas certa manhã, enquanto acompanhava seu pai, que estava trabalhando com os segadores, o menino de repente gritou que sua cabeça estava doendo. Pensando que ele havia simplesmente ficado sob o calor do sol ardente por tempo demais, o pai instruiu um servo a carregá-lo para casa, onde sua mãe o colocou em seu colo. Então o impensável aconteceu. Enquanto sua mãe afagava suavemente sua cabeça, o menino ficou inconsciente e morreu por volta do meio-dia. A mulher ficou profundamente abalada com a repentina e inexplicável reviravolta nos acontecimentos, mas não disse a ninguém o que havia acontecido. Em vez disso, carregou o menino para o quarto no andar de cima e deitou-o na cama do profeta Eliseu. Ela então pediu ao marido uma mula para poder ir depressa encontrar o homem de Deus e voltar. Perturbado com o desejo repentino da esposa de procurar por Eliseu, quando não era um dia de significado religioso, seu marido perguntou: "Por que vais até ele hoje?" Contendo todas as suas lágrimas e emoções, ela respondeu simplesmente: "Está tudo bem." Quando ela se aproximou da casa de Eliseu no Monte Carmelo, o profeta a viu à distância e mandou Geazi correr até ela e perguntar: "Está tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Está tudo bem com a criança?" Mais uma vez, ela disse: "Está tudo bem." Mas no instante em que chegou diante de Eliseu, ela caiu aos seus pés. Eliseu seguiu-a de volta até sua casa, orou ao Senhor e trouxe de forma sobrenatural seu amado menino de volta à vida. Ver 2 Reis 4:8-37. Diga: está tudo bem. Que relato poderoso da Bíblia. Creio que todos nós podemos aprender alguma coisa com a reação dessa mulher ao que provavelmente deve ter sido o desafio mais difícil que já havia enfrentado em sua vida. Ela conteve a angústia gerada em seu coração pela morte do filho e usou palavras que contradiziam as circunstâncias aparentes. Exteriormente, as coisas não estavam bem. Mas ela continuava dizendo a si mesma e às pessoas que a cercavam: "Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem." Ela não falou o que viu, ela falou o que queria ver. Ela manteve seus olhos e sua fé em Deus, e acreditou de todo o coração que em Deus, todas as coisas iam bem e todas as coisas cooperariam para o seu bem. Meu amigo, talvez você esteja passando por alguma adversidade em sua vida no exato instante em que lê isto. Seja encorajado por essa história da mulher sunamita e comece a declarar o que é bom acerca do seu desafio atual. Refreie seus lábios de falarem o que é mal. Declare: "Está tudo bem, em nome de Jesus." Muitas vezes, as orações mais simples são as mais poderosas. Se você sofreu uma grande perda ou está passando por um período muito desafiador em sua vida, por favor, saiba que de modo algum estou diminuindo ou menosprezando o momento que você atravessa. Eu mesmo sofri a perda de um ente querido e sei o quanto a dor pode ser insuportável. Mas eu o encorajo humildemente a se fortalecer no Senhor e declarar: "Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem." Comece a declarar o que é bom acerca do seu desafio atual. Declare: "Está tudo bem, em nome de Jesus." Horácio Spafford escreveu o lindo e famoso hino It Is Well With My Soul, vai tudo bem minha alma, durante o momento mais traumático e turbulento de sua vida. Em 1873, ele queria viajar para a Inglaterra com a família, mas decidiu enviá-los na frente, pois tinha assuntos a tratar. Enquanto sua esposa e suas 4 filhas viajavam pelo Atlântico, o navio delas colidiu com outra embarcação em um terrível acidente e mais de 200 pessoas, inclusive todas as filhas de Spafford, morreram. Indo encontrar com sua esposa arrasada, que havia sobrevivido, Horácio adorou ao Senhor. Quando o navio passou próximo ao local onde suas filhas haviam morrido, as palavras deste hino fluíram do seu interior: "Está tudo bem, com minha alma, está tudo bem com minha alma."
Declare sua autoridade em Cristo. Muitas pessoas pensam que Deus tem controle absoluto sobre o mundo de hoje e assim colocam a culpa nele pelos desastres, acidentes trágicos e doenças. Algumas pessoas se tornam ateias porque dizem que não podem adorar a um Deus que permite que crianças sofram doenças terminais. Infelizmente, o que elas não entendem é que existe um diabo que é muito real, ativo e destrutivo neste mundo. Deus não é o autor das calamidades e doenças. Nosso Senhor Jesus veio para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Mas o diabo é um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ver João 10 versículo 10. Nosso Senhor Jesus veio para que pudéssemos ter vida e vida abundante. O mundo em que vivemos hoje é um mundo caído. Deus deu a Adão e Eva domínio sobre este mundo, mas no instante em que eles morderam o fruto proibido, o pecado e a morte o corromperam. Adão e Eva cederam o controle deste mundo ao diabo. Satanás é chamado de príncipe da potestade do ar em Efésios 2 versículo 2, de o Deus desta era em 2 Coríntios 4 versículo 4 e de o príncipe deste mundo em João 12 versículo 31. Ora, isso não significa que Satanás governa o mundo completamente e tem poder ilimitado. Por favor, preste bastante atenção às minhas palavras. Não quero que você deixe isso passar. É muito importante que você saiba e entenda que os crentes em Senhor Jesus Cristo não estão mais sob o domínio do poder e da influência de Satanás neste mundo. Em Cristo, podemos estar neste mundo, mas não somos deste mundo. Ver João 17 versículo 11, 14. Pertencemos a um poder superior e seu nome é Jesus. A Bíblia também nos diz: maior é aquele que está em vós que aquele que está no mundo. João 4 versículo 4. Em Cristo, podemos estar neste mundo, mas não somos deste mundo. Pertencemos a um poder superior e seu nome é Jesus. É por isso que podemos falar com firmeza e com orgulho sobre as promessas de Deus, e declarar: está tudo bem sobre cada área das nossas vidas. Somos dele. Não somos como ovelhas sem pastor. Todas as bênçãos, promessas e proteção que pertencem aos justos nele são sim e amém. Ver 2 Coríntios 1 versículo 20. Precisamos apenas recebê-las pela graça por meio da fé. Elas não são recebidas através das nossas obras, para que ninguém possa se gabar, mas unicamente através da fé no seu favor imerecido. Ver Efésios 2 versículo 8 a 9. Simplesmente, veja a promessa de Provérbios 11 versículo 21, que diz: a geração dos justos será liberada, ACF. Isso significa que seus filhos e filhas serão mantidos em segurança e protegidos em nome de Jesus. Pode haver momentos em que você ouça falar sobre um desastre e seu coração se parta pelas famílias que estão passando por aquele horror. Ao mesmo tempo, o medo pode começar a entrar em seu coração. Talvez você comece a ficar ansioso com relação à segurança dos seus filhos. Nossos filhos vão a muitos lugares nos tempos atuais. Eles viajam por todo o mundo em programas de intercâmbio e conhecem novas pessoas o tempo todo através de seus amigos e através das mídias sociais. Quando o medo tomar conta do seu coração, é a melhor hora para reivindicar essa promessa da palavra de Deus. Diga simplesmente: Senhor, eu te agradeço porque sou a justiça de Deus em Cristo, e tu prometeste na tua palavra que a semente dos justos será liberada. E não pare na sua família. Você pode usar sua autoridade como cristão para orar por aqueles que estão sofrendo. Quando as dúvidas surgem, meu caro amigo, se você não está firmado no Evangelho da Graça, os diferentes ensinamentos que recebeu começarão a colocar dúvidas em seu coração. Você tem certeza que fez o suficiente para ser considerado justiça de Deus? Você é santo o bastante para Deus proteger você e seus filhos? Você fez o bastante, deu o bastante, serviu o bastante? Você tem sido completamente obediente e tem feito tudo o que Deus tem lhe pedido para fazer? Seu coração é completamente devotado ao Senhor? Essas perguntas lhe são familiares? Meu caro leitor, quando não se está fundamentado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e sua obra consumada, todas essas perguntas fazem você ficar focado em si mesmo, ocupado consigo mesmo, voltado para si mesmo e preocupado consigo mesmo. E o egocentrismo é o extremo oposto da verdadeira santidade, que se resume a estar completamente voltado para o nosso Senhor. O egocentrismo é o extremo oposto da verdadeira santidade, que se resume a estar completamente voltado para o nosso Senhor. Quando alguém lhe diz que você precisa obedecer mais para se tornar justo, essa pessoa está essencialmente fazendo da justiça uma obra, quando na verdade, a justiça na nova aliança é um dom recebido pela fé. Portanto, hoje, porque você é um cristão, eu o encorajo a dizer: pela fé me tornei justo e a semente dos justos será livre. Além disso, o Salmo 112 versículo 2 declara acerca do cristão: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Amém. Quero encorajá-lo a levar o Evangelho da Graça a sério.
Há um inimigo real e o objetivo dele é enganá-lo para que você pense que precisa se esforçar para ser justo, e ele possa fazer com que você se sinta constantemente inadequado e desqualificado. Mas a verdade é esta: o sangue do nosso Senhor Jesus qualificou você. Hoje a palavra de Deus, o poder de Deus e a proteção de Deus sobre você são muito mais fortes que qualquer coisa que o inimigo possa lançar contra a sua vida. O diabo é o príncipe deste mundo, mas não se esqueça do que a palavra de Deus proclama a seu respeito: aquele que está em vocês é maior, mais poderoso, que aquele que está no mundo. 1 João 4 versículo 4, AMP, tradução nossa. Você foi tão completamente purificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus que hoje o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, vive em você. E aquele que está em você é maior que qualquer demônio, adversidade e cativeiro. Amém. O poder de receber. Durante quase 20 anos, tenho pregado o Evangelho da Graça e ensinado os cristãos em todo o mundo a confessarem sua justiça em Cristo. Se você tem acompanhado o meu ministério, sabe que um dos meus versículos favoritos é Romanos 5 versículo 17. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Infelizmente, há pessoas que zombam do que a palavra de Deus diz, achando que ela é simplista demais. Essencialmente, elas fazem pouco caso da ideia de receber algo, acham que é algo fraco e insubstancial. Elas pensam: é só isso que um cristão faz? Apenas receber a graça de Deus? O foco delas está no fazer, no dever, no que é responsabilidade do homem. Meu caro leitor, nunca subestime o poder de receber. O maior feito do homem, seu maior dever e sua maior responsabilidade, é se humilhar para receber do Senhor Jesus. Nunca subestime o poder de receber. O maior feito do homem, seu maior dever e sua maior responsabilidade, é se humilhar para receber do Senhor Jesus. Veja o que Maria fez: ela sentou-se aos pés do nosso Senhor e apenas bebeu, absorveu e recebeu do seu Salvador. Mas Marta apareceu e reclamou com Jesus, dizendo: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Lucas 10 versículo 40. Com o que Marta estava preocupada? Com o dever, a responsabilidade, o serviço e o fazer. Creio que os cristãos do tipo Marta de hoje, que estão constantemente reclamando dos cristãos como Maria, são preciosos, amados e profundamente sinceros. Mas podem estar tão comprometidos com suas obrigações que esquecem a pessoa em quem tudo isso se resume. Marta era zelosa por servir ao Senhor, mas acabou ficando extremamente zangada com sua irmã e até repreendeu o Senhor. Maria olhou além do exterior e viu uma plenitude no Senhor da qual ela poderia extrair muito. Marta, por outro lado, olhou para ele no natural, como alguém que precisava do ministério dela. Qual irmã você acha que fez o Senhor se sentir como Deus? Com quem o Senhor ficou mais satisfeito? Você consegue perceber que Marta não conseguiu entender qual era o objetivo do serviço dela? Marta era como um cavalo usando antolhos de couro. Ela estava tão obcecada por sua obrigação que deixou de perceber o ser divino, o próprio Senhor Jesus, que estava sentado bem ali na sua sala. E ouça a resposta do nosso Senhor. Creio que ele disse isto com ternura e com um sorriso amoroso: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10 versículo 41 a 42, grifo do autor. Creio que quando Marta ouviu isso, ela teve imediatamente uma revelação. Em vez de ficar correndo de um lado para o outro e bufando para o Senhor e sua irmã, ela deve ter deixado seus potes e panelas, tirado o avental e sentado com sua irmã para receber do Senhor. Nunca subestime o poder de receber do Senhor. Quanto mais receber a abundância da graça e o dom da justiça, mais você reinará, mais fará, mais será responsável, mais glorificará o Senhor e cumprirá ainda mais seu chamado, seu dever e seu destino. Por Maria ter feito a única coisa necessária e ter focado em receber do Senhor, ela acabou realizando o serviço correto para ele. Lemos em João 12 versículo 1 a 8 que ela ungiu o Senhor com um caro óleo aromático para o seu sepultamento. Todas as outras mulheres que queriam ungir Jesus para o seu sepultamento chegaram tarde demais na manhã da ressurreição. Ver Lucas 24 versículo 1 a 3. Maria foi capaz de fazer a coisa certa na hora certa porque ela manteve o coração centrado em receber do Senhor. Assim sendo, continue recebendo de Jesus. Todos os dias, receba a sua palavra, sua graça e seu dom da justiça. E continue confessando sua justiça nele. O resultado será fazer a coisa certa na hora certa. Quanto mais receber a abundância da graça e o dom da justiça, mais você reinará, mais fará, mais será responsável, mais glorificará o Senhor e cumprirá ainda mais seu chamado, seu dever e seu destino. O problema de ter uma identidade errada, mas, Pastor Prince,
Como posso confessar a justiça quando sei que minha vida não é perfeita? Eu não deveria estar confessando meus pecados. Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, permita-me deixar absolutamente claro que não tenho problemas com a confissão de pecados. Pratico a confissão de pecados porque quando você sabe que já é amado e perdoado pelo seu Pai no céu, pode se colocar na sala do trono da graça com ousadia e falar com ele abertamente sobre suas falhas. Um homem de negócios que sabe que todas as suas dívidas foram pagas não tem problemas em abrir seu livro de contabilidade e ver todos os números em vermelho que representavam suas dívidas. Por quê? Porque essas dívidas não o amedrontam mais. Do mesmo modo, quando sabe que tem o perdão dos pecados e que o pagamento do sangue do nosso Senhor Jesus o purificou perfeitamente, você pode confessar seus pecados abertamente. Você pode falar com seu Pai sobre suas falhas e erros sem nenhuma dívida de pecado em sua consciência. Em vez de fugir de Deus e evitá-lo quando falha, ter plena certeza em seu coração do seu perdão e justiça em Cristo o aproxima dele. O problema começa quando as pessoas pensam que têm de confessar todos os seus pecados para serem perdoadas. Esse é um padrão de vida impossível de ser seguido. Quantas pessoas são capazes de confessar todos os seus pecados todos os dias? A resposta é nenhuma, porque ninguém pode fazer isso. E o que o homem não pode fazer, Deus fez com o precioso sangue do seu amado e único Filho. Mais uma vez, por favor, entenda que não sou contra você confessar seus pecados e ter conversas sinceras com Deus sobre suas falhas e erros. Mas se você estiver confessando para ser perdoado, você está se colocando em uma esteira rolante interminável. Enquanto ainda está neste mundo, sempre haverá algum pecado e alguma tentação em sua vida, seja em pensamentos ou atos. Pensar que você precisa confessar seus pecados para ser perdoado, na verdade fará com que você se torne uma pessoa excessivamente preocupada com o pecado. Essa preocupação o tornará mais suscetível a tentações. Nesse caso é melhor ir até o fim, porque você estará constantemente se sentindo como um pecador imundo. Mas se seu foco está no perdão e em Cristo, você viverá como o cristão confiante, justo e vitorioso que já é em Cristo. É uma questão de identidade. O primeiro caso leva a uma vida de derrota, o segundo a uma vida de vitória. Se está focado no perdão e em Cristo, você viverá como o cristão confiante, justo e vitorioso que já é em Cristo. O perdão judicial versus o perdão paterno. Agora, deixe-me tratar de um ensinamento que tenta segmentar o perdão de Deus. Esse ensinamento argumenta que há uma diferença entre o perdão judicial e o perdão paterno. O perdão judicial se refere ao perdão de Deus para todos os nossos pecados por causa da penalidade que Jesus pagou em nosso favor na cruz. Por outro lado, embora todos os nossos pecados tenham sido perdoados judicialmente, estamos fora da comunhão com Deus quando cometemos um pecado, até que o confessemos e recebamos o perdão paterno. O resultado final de acreditar nesse ensino é semelhante ao que descrevi anteriormente. Se você se guiar por esse raciocínio, sempre terá a sensação de que lhe falta o perdão paterno, simplesmente porque sempre haverá pecados, em pensamentos ou atos, que você não confessou. E se viver de acordo com essa doutrina, você não poderá escolher convenientemente quais pecados precisa ou deseja confessar. Ver capítulo 5. O ponto principal é que você não terá plena certeza do seu perdão em Cristo. Estará sempre preocupado com o pecado e questionará se foi perdoado, e tanto sua consciência quanto o diabo se aproveitarão disso. E então, você foi perdoado ou não? Qual dos dois? A Bíblia não deixa dúvidas com relação a algo tão crucial quanto o perdão dos pecados. Ela lida com esse assunto com grande clareza. Onde vemos isso? Em Atos 13, versículo 38 a 39, o apóstolo Paulo declara claramente: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Não há como ter alguma dúvida em relação ao perdão dos pecados. O apóstolo Paulo pregou o perdão de pecados sem desculpas, sem moderação e sem distinção entre o perdão judicial e o paterno. Portanto, tome cuidado com essas distinções criadas pelo homem que não estão na palavra de Deus. Perdão é perdão, não há subdivisões. Ou você é perdoado ou não é, e o quanto você desfruta do seu perdão depende do que você crê sobre o nosso Senhor Jesus e sobre o que ele fez na cruz. A Bíblia é clara como água com relação ao nosso perdão total em Cristo. Mas há alguns que sentem a necessidade de sussurrar para o apóstolo Paulo: tome cuidado, Paulo, você não pode pregar o perdão deste modo, precisa ser mais cauteloso com o que está dizendo. Não se sabe quem está ouvindo e como essa pessoa irá viver. A esses críticos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo e do poder do seu perdão, Paulo oferece uma advertência amorosa, mas firme, nos 2 versículos seguintes: Notai,
pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo, em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Atos 13 versículo 40-41. Os profetas já previam que haveria aqueles que desprezariam o evangelho da graça, aqueles que o ouviriam, mas o ignorariam como sendo bom demais para ser verdade. Paulo advertiu e lembrou aos que o ouviam que não fossem incluídos entre esses que o desprezam. A graça é a obra de Deus. Quando os discípulos do nosso Senhor começaram a pregar o evangelho da graça no livro de Atos, o sumo sacerdote e os outros líderes do templo ficaram furiosos. Eles os interrogaram, depois deles terem sido tirados da prisão de forma sobrenatural, e ouviram o que eles tinham a dizer. Os líderes religiosos ficaram ainda mais irados depois disso e conspiraram para matá-los. Nesta reunião em Atos 5, um fariseu chamado Gamaliel, um mestre da lei muito respeitado por todo o povo, decidiu se colocar. Gamaliel era uma autoridade importante nas leis judaicas. Ele era tão reverenciado que até o apóstolo Paulo, quando estava se defendendo e apresentando suas credenciais em outra reunião, em Atos 22, mencionou Gamaliel. Paulo disse: fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Atos 22 versículo 3. Ora, embora Gamaliel não tivesse entendimento sobre o evangelho da graça, ele se levantou e falou com grande sabedoria na reunião anterior, dizendo: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Agora, vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Atos 5 versículo 35,38-39. Tenho muito respeito pela sabedoria de Gamaliel. Ele não teve uma revelação da pessoa de Jesus, do evangelho da graça e do perdão dos pecados por meio de Cristo, mas também não colocava obstáculos ou lutava contra o que Deus poderia fazer. Ele avisou aos outros líderes religiosos para deixarem que o tempo testasse o ministério dos discípulos e que ele fosse validado pelos seus frutos e pelo próprio Deus, ainda que os próprios líderes não o entendessem totalmente. Entendendo o perdão paterno da forma bíblica, se você ainda está confuso e se perguntando sobre o conceito do perdão paterno, deixe-me compartilhar com você o que a Bíblia diz. Na verdade, você não precisa ir muito além da parábola de Jesus sobre o filho pródigo. Quando o pai viu de longe seu filho vindo para casa, o que ele fez? Gritou para ele: primeiro confesse os seus pecados, meu filho, então você será bem-vindo à nossa casa. Lembre-se, o filho havia insultado o pai quando exigiu sua herança, saiu de casa e depois prontamente desperdiçou tudo em uma vida dissoluta. Finalmente, quando atingiu o fundo do poço, ele decidiu voltar para a casa do pai. Na verdade, essa história é sobre um pai perdoando seu filho, e quero que você preste atenção ao que Jesus diz porque ele está falando sobre seu próprio Pai Celestial aqui. O pai viu o filho de longe e fez o seguinte: puxou suas longas vestes para cima e começou a correr em direção ao filho. Observe que o pai correu para ele antes do filho confessar qualquer pecado. O pai então encontrou seu filho e abraçou-o. Mais uma vez, o que aconteceu primeiro? O filho confessou seus pecados ou o pai o abraçou? O abraço do pai veio primeiro. E isso não é tudo. Depois que o pai havia abraçado seu filho, ele o beijou. O filho, que teve de trabalhar em uma pocilga antes de voltar para casa, provavelmente estava cheirando como um porco, a pior coisa para um judeu. Mas o pai o cobriu de beijos. Você percebeu que até esse momento, não há qualquer relato do filho fazer qualquer confissão de pecados. O filho pródigo depois disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 15 versículo 21, mas isso depois que o pai correu até ele, abraçou e beijou-o. Então sabemos que não foi a confissão do filho que produziu os abraços e beijos do pai. Agora responda a esta pergunta: isso é perdão judicial ou paternal? Lembre-se, o pai aqui representa o Pai Celestial. Então a parábola de Jesus está nos mostrando claramente o que é o verdadeiro perdão paternal bíblico. É isso que o pai quer que entendamos sobre o seu perdão. Para Deus, não existe perdão judicial em contraste com o perdão paternal. Você é simplesmente e realmente perdoado por causa do seu filho. Para Deus não existe perdão judicial em contraste com o perdão paterno. Você é simplesmente e realmente perdoado por causa do seu filho. Deixe-me indicar outro versículo que o Senhor me deu, para lhe dar plena certeza do seu perdão. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. 1 João 2 versículo 12. Observe como 1 João 2 versículo 12 inicia com filhinhos, eu vos escrevo. Filhinhos denota o aspecto paternal do perdão que Deus dá. Então o que Deus quer que entendamos sobre perdão paternal? Que nossos pecados são perdoados por causa de Jesus.
E como mencionado no capítulo 4, o tempo verbal usado para conjugar a palavra grega original para são perdoados é o perfeito, que embora não tenha equivalência direta na língua portuguesa, significa que esse perdão é um ato definitivo concluído no passado com efeito contínuo no presente. A palavra de Deus deixa isso claro, não há espaço para especulação, você foi e continua a ser perdoado. Amém. Por isso, nos seus piores momentos e mesmo quando falha, você pode dizer com ousadia e confiança: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu tenho o perdão dos pecados e Deus me ama e é por mim. Está tudo bem com a minha alma. A palavra de Deus deixa isso claro, não há espaço para especulação, você foi e continua a ser perdoado em Cristo. A justiça da fé fala, meu caro leitor, a justiça da fé fala. A Bíblia nos exorta dizendo: diga ao fraco, eu sou forte, Joel 3 versículo 10. A fé sempre diz o que ela quer ver, não o que ela realmente vê. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, Hebreus 11 versículo 1. Então, quando você está fraco, você diz pela fé: sou forte na força do Senhor. Tudo posso em Cristo que me fortalece, ver Filipenses 4 versículo 13. Quando está doente, você diz pela fé: pelas suas pisaduras sou sarado, ver 1 Pedro 2 versículo 24. Quando algo lhe falta, você diz pela fé: o meu Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, ver Filipenses 4 versículo 19. E quando pecou, o que você diz? Essa é a hora de dizer pela fé: sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, ver 2 Coríntios 5 versículo 21. Essa é a hora de declarar e reforçar a sua identidade de justo em Cristo. Aqueles que recebem o dom da justiça recebem o poder para reinar sobre o pecado, ver Romanos 5 versículo 17. Há pessoas que pensam que tudo o que o Evangelho da Graça faz é libertar as pessoas da culpa e da condenação. Isso sem dúvida é verdade, mas recebo muito mais testemunhos de pessoas que foram libertas de pecados destrutivos, vícios e cativeiros quando começaram a entender o Evangelho da Graça e confessaram deliberadamente pela fé sua justiça em Cristo. Eis um deles, de Jimmy, um jovem que mora em Nova York. Durante mais de 15 anos, tive problemas com a pornografia. Como alguém que é treinado em artes marciais, posso dizer com segurança que sou muito disciplinado. Mas ainda assim, não conseguia me libertar desse vício. Há não muito tempo, comecei a ouvir suas mensagens sobre a graça e comecei a aplicá-las à minha vida. Comecei a confessar que sou justo diante de Deus por causa da obra consumada de Jesus. A princípio, meu desejo de ceder ao vício pareceu aumentar e eu me perguntava se algum dia seria livre. Mas decidi continuar a confessar que sou justo por causa do que Jesus fez por mim. Depois de algumas semanas, aqueles hábitos começaram a cessar por si só. Comecei a ver vitória nessa área sem ter de fazer qualquer esforço. Eu não estava mais focado em não pecar, mas na obra consumada de Jesus. O que a força de vontade, a disciplina, as técnicas e os métodos não puderam fazer, a graça de Deus fez. Sou um homem livre e um testemunho vivo de que a graça de Deus é a chave para vencer o pecado. Glórias a Jesus! Que testemunho incrível! 15 anos de vício em pornografia, que não puderam ser vencidos por mais que ele se esforçasse, simplesmente desapareceram sem esforço quando Jimmy começou a crer e a confessar sua justiça em Cristo. E assim como Jimmy, muitos outros hoje estão vencendo o pecado em suas vidas ao despertarem para a justiça. Eles estão aprendendo a tomar posse desse dom que possuem através de Cristo e a declará-lo com ousadia. Creio que é bastante irônico que existam pessoas que criticam ministérios por sua ênfase excessiva na graça abundante de Deus, achando que é algo perigoso e levará a uma vida de licenciosidade e pecado. Bem, qual é o resultado de um ministério que está constantemente pregando o nosso Senhor Jesus e o que ele diz sobre a abundância da graça? Continuamos recebendo um relato após o outro de pessoas que foram libertas de diferentes vícios, inclusive pornografia, cigarros, bebida e uso de drogas, entre outros cativeiros destrutivos. Essa não é a santidade que nós, como ministros de Deus, desejamos ver no povo de Deus. Em vez de discutir e debater, creio que os pastores deveriam estar unidos em exaltar o nome do nosso Senhor Jesus e sua obra consumada. Deveríamos estar ajudando o povo de Deus a descobrir sua identidade como justos em Cristo a fim de que eles possam começar a experimentar o poder para viver livre da derrota. É disso que trata a revolução da graça.